Bom dia Bom a dia a todos. todos. Obrigado por Obrigado por participarem participarem da da nossa nossa videoconferência videoconferência referente aos referente aos resultados resultados do do segundo segundo trimestre do ano trimestre do ano 2025. 2025. Estão Estão presentes presentes comigo o comigo o nosso nosso CFO, CFO, Rafael Rafael Sachete, Sachete, de do emblemático na Emblemático, na trajetória do trajetória do Sachete, a gente Sachete, fala vai mais falar sobre mais isso sobre isso hoje. hoje. E nossa gerente de relação com investidores, diretora de relação com investidores, Bianca Faim. Falando sobre nossa agenda de hoje, nós vamos ter uma abertura com mensagens chaves, vamos falar sobre os destaques do trimestre, e é um momento importante, a gente vai aprofundar os resultados de uma forma muito detalhada em cada uma das nossas unidades de negócio. E eu passo a palavra para o Rafael, que vai apresentar mais detalhes dos nossos resultados financeiros. Vou mencionar sobre o anúncio importante feito ontem, de uma alteração, de uma evolução, uma sucessão, de uma liderança importante na nossa empresa. E conto a todos para a parte mais gostosa no final, que é o lançamento de algo relevante para o nosso crescimento futuro, que é a Farm, etc. E vamos abrir para o Q&A. Queria aproveitar esse momento importante, sabendo que não importa, no final, o que importa são os números, mas eu queria destacar a relevância que foi esse segundo trimestre do ano 2025, não só para o Grupo Asas 2154, mas para a moda brasileira. O trabalho que foi feito muito bem orquestrado pelo Pedro Parente, por todos os nossos conselheiros, mas em especial a abertura para o diálogo, a empatia e a construção que eu e o Roberto tivemos. Fica aqui, Roberto, formalmente meu agradecimento. Ele foi pivotal e pavimentou efetivamente a criação do nosso grupo. Então, todas as preocupações extremamente pertinentes dos riscos de uma fusão dessa magnitude em questões culturais, alinhamento societário, eles sim aconteceram e tivemos um ano de 2024-25, a meu ver, excepcional dentro desse cenário e todo o direcionamento estratégico nosso, o alinhamento societário, ele foi muito bem resolvido. Então, é difícil para quem está de fora, talvez, entender o impacto da energia, do flow que essa evolução está trazendo para o nosso negócio. Isso tudo é muito recente. As importantes mudanças que a gente vai anunciar hoje já é fruto desse novo patamar que nós temos e essa nova governança, liderado então pelo nosso presidente do conselho, Nicola Calico, tem três grandes objetivos estratégicos, e apenas três: acelerar a integração, focar a energia de todos no negócio, e como eu falei, no último ano, essa energia se dissipou por várias outras questões, e o mais importante do que tudo, definir a nossa visão para os próximos 5 anos, estamos chamando internamente Visão 2030, a qual com certeza nos capacitará a manter um crescimento sólido e a consolidar as verticais do segmento de moda, que ainda temos um market share muito abaixo, apesar de sermos líderes, do que temos na vertical de calçados e bolsas. Então, a criação real do Grupo Asas e todos os desafios que nós passamos durou um ano, né? Na sexta-feira passada, de 1º de agosto, completamos um ano de fusão. E dentro da nossa opinião, foi um ano, sim, de muita construção, de muita evolução. E eu aproveito para agradecer a todos, principalmente os investidores que tiveram paciência e nos apoiaram ao longo desse ano. E o nosso nível de confiança, de determinação, de energia, ela é praticamente de uma startup em cima de uma receita de quase 15 bilhões de reais. Então você pode ter certeza que o produto final disso vai ser realmente a criação de uma empresa gigantesca. O que a gente está fazendo está apenas no começo. Falando dos nossos resultados, né, tivemos um crescimento de 10%, com uma dispersão, sim, se eu vou falar, grande da performance entre as unidades de negócio, o que espelha que efetivamente são questões internas e não tem nenhum tipo de disfunção específica, pontual. Existem questões realmente de uma engrenagem que precisa ser melhorada em algumas verticais de negócio, porque o mercado, a capacidade da moda, principalmente premium, ser isenta a questões macro, a ter muito mais resiliência em momentos no qual temos mais tensões, seja elas políticas ou econômicas, com juros altos.
ela é muito forte. Vídeo que as empresas até então separadas durante o período da Covid passaram. Então, a nossa capacidade de crescimento está muito atrelada à nossa capacidade de execução, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Alguns destaques aqui dos nossos grandes números. O Rafael Sachete vai entrar mais no detalhe. A nossa receita consolidada do grupo, nossa receita bruta foi de 3,6 bilhões de reais, qual então apresentou um crescimento de 10,3% versus o mesmo período do ano anterior. Nosso EBITDA, que vale dizer recorrente, de 535 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 9%, uma alavancagem de 70 basis points. E nós tivemos, então, um lucro líquido recorrente, isso que vale destacar, de 283 bilhões de reais, um crescimento expressivo versus o ano passado, mesmo com a exclusão da mudança da prática contábil, ainda temos uma alavancagem de lucro líquido extremamente relevante. E o lucro líquido contábil, eu sei que para conta de investidor, isso aqui talvez não entra, né, na nossa capacidade gerencial operacional, entretanto, para o nosso balanço, é um ativo, não podemos negar que isso fortalece aqui a nossa musculatura financeira. Não vou aqui ler sobre o primeiro semestre, os números estão aqui para todos verem, mas realmente é uma empresa com uma solidez e com uma robustez muito grande. Né? Você atingir aí o primeiro semestre do ano, que é menos de 45% do total do ano, 7 bilhões de reais, mostra a envergadura que nós temos no setor da moda e o que isso vai gerar de alavancagem futura ainda está bem no começo. Vou ser específico, então, agora sobre as nossas unidades de negócio. E não dá para negar que o resultado da nossa vertical originária, né, que deu origem ao Grupo Asas, fundada pelo meu pai em 1972, não teve o desempenho perto do que é o nosso potencial. E aqui não tem uma causa única, não tem, seja ela aqui, nada que for aqui uma bala de prata para a gente trazer a responsabilidade. Uma conjuntura que a notícia boa é que ela está muito bem mapeada, é que a gente tem ciência do que temos que evoluir. A saúde das marcas continua muito forte, de todas elas, principalmente da nossa marca mãe Arezzo. O engajamento dos nossos franqueados está muito alto, porque esse same-store sales ali negativo já mostra a nossa proatividade em, então, já diminuir o grau de estocagem dos franqueados para que eles possam continuar tendo um bom giro. Falando sobre um desafio que a gente tem, que ele é um pouco fora da nossa gestão clássica de criação de produto e desejo de marca, que é a marca Vans. E esse é um desafio, eu posso dizer, bom. Por que que eu digo isso? Porque a Vans atingiu a plenitude antes do tempo previsto. Nós vamos ter uma receita em 2025 de 1 bilhão de reais, o qual era o nosso full potential apontado para 2027. Então, eu gostaria, por favor, que todos levassem em consideração nos seguintes que o resultado da Vans tende a ter um crescimento de low single digit, devido já à atração que ela tem, número de lojas, o volume que ela tem no e-commerce e até a nossa própria capacidade contratual de distribuição no segmento multimarca, tá? Então, o crescimento nosso em shoes and bags, que vai acontecer numa escala melhor que essa, não necessariamente a partir de já, mas a gente tem certeza da capacidade das nossas marcas, dos nossos canais, será de nossas marcas legado, tá? Um destaque positivo, ele ainda não aparece no consolidado, mas que já são os primeiros sinais do reposicionamento da Schutz no segmento mais premium do Brasil. Então, a gente aqui fez questão de destacar o Same Store Sale em pontos super relevantes, tais como aqui o Shopping Guatemi em São Paulo, com crescimento de 14%, o JK de 8% e o Shopping Leblon, devido a efetivamente uma acessibilidade melhor de pessoas, devido a esse destaque, mas principalmente pela força da marca, que é um termômetro importante, né, um crescimento de 55%. Falando agora sobre o nosso grande highlight, e aqui eu acho que isso mostra a questão de atenção gerencial, de energia, de engrenagem, a liderança do Roberto hoje, junto com um time brilhante, mais focalizado no negócio, né? Sem questões ligadas a tocar uma empresa mais ampla, possibilitou aqui um crescimento robusto, principalmente nas marcas que há algum tempo não vinham crescendo. Então, um destaque muito especial para a marca Animale, com um crescimento super interessante. Mas temos que dizer que existe nessa empresa aqui
é um colosso, uma força que vai além de ser uma marca de vestuário, que a prova dela vai estar nesse lançamento do Etc., que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é a marca Farm Rio, com um crescimento realmente estrelar de 35% no segmento internacional, né, em dólares de 25%. Isso muito ancorado na penetração hoje na Inglaterra, como o segundo país da marca, um projeto recente que iniciou em dezembro de 2024 e que já chega agora a 3 lojas próprias, algumas concessões importantes, uma venda forte no e-commerce. Então, a gente está fazendo na Farm Rio um jogo de war. Primeiro foi os Estados Unidos, agora a Inglaterra, já estamos com um pezinho na França. Na sequência, vamos entrar em outros países importantes da Europa, né? E no futuro, com certeza, isso ainda é um sonho, não faz parte de um plano, mas com certeza a marca Família será global e para isso vai faltar o maior continente, né, de qualquer mercado, principalmente da moda, que é o continente asiático. Então, a trilha que está sendo traçada para a Farm Rio é de muito sucesso, o crescimento é sólido e constante. Falando sobre aqui o Brasil, como eu mencionei, a marca Animale tem um grande destaque, a NV da mesma forma. Então, o crescimento de 20% nessa vertical de negócio, ele é muito relevante. Ele será sustentável, temos aí boas premissas. O sell-in para o canal multimarca, ele já foi realizado e ele mantém um pace de crescimento que está aqui desses 10%. Então, nós temos aí boas condições de manter algo em torno aí de um high single digit crescimento para o segundo semestre de 2025. Falando sobre a nossa linha de segmento do vestuário básico, né? Aqui leia-se então a marca Hering. A marca Hering vem de uma retomada de crescimento muito interessante. E o maior destaque fica para as lojas próprias, o canal que nós temos a maior gestão de suprimento, não só quantitativo, isso vale dizer, mas também qualitativo em relação ao mix. A loja inaugurada em dezembro do ano passado no Shopping Ibirapuera e que reverberou para mais 2 outras localizações, o Shopping Guatemi Campinas e o Shopping Bourbon aqui em São Paulo, elas têm realmente um desempenho que fica difícil de acreditar nesse crescimento. Óbvio que aqui teve um crescimento de área, mas numa magnitude muito menor do que o crescimento total, de 86%. Então, esse conceito que faz parte de um plano nosso de expansão, inclusive através de franquias, drivou bastante aqui o crescimento da marca Hering. O e-commerce, num patamar de 15%, que nós julgamos ser um patamar ideal. O crescimento mais forte apresentado no passado, ele estava sendo drivado pela distribuição em alguns marketplaces que tinha um take rate muito alto, o qual nós optamos por não continuar essa operação. Então, este crescimento do e-commerce vocês podem esperar. O canal de franquias, então, é algo que nós deliberadamente decidimos diminuir aqui o suprimento dos itens perenes, faz parte de uma gestão, vamos dizer assim, consciente de um canal de franquia que é perene, é uma relação muito próxima, é uma relação umbilical. Então, óbvio que a gente quer sempre crescer, mas eu não diria que é um ponto aqui de preocupação, simplesmente, né, um trimestre é um corte, o que importa aqui é a saúde das lojas, é o crescimento geral do sellout, que é muito melhor, né, do que essa retração, um crescimento expressivo aí de high single digit, né, do same-store sales, do sellout das franquias da Hering. Então, uma questão aí sazonal, totalmente explicada pelo abastecimento dos itens de venda perene que estavam no nosso julgamento em níveis bons de estoque, não necessitando reassortimento nesse trimestre. E então, isso, por consequência, teve uma retração no canal de franquias, mas nada que nos assuste. E o canal multimarcas, aí sim mostra a nossa capacidade, né, de implementar o go-to-market com uma visão mais profunda de geoeconomia, né, segregação por cluster, na penetração em regiões mais distantes, principalmente no Nordeste, gerando um crescimento consistente aqui de high single digit, de 8,4%. Falando agora então sobre o nosso segmento de vestuário masculino premium, né? O grande destaque aqui para mim é a consistência. É a consistência, é a redução de despesa, uma grande alavancagem operacional, uma forte geração de caixa, uma grande redução do nível de estoque e a capacidade então que mostra do nosso grupo Asas de ter talentos, de ter pessoas, de ter processos, de ter marcas que sobrepõem
qualquer outro tipo de preocupação em relação a uma marca ter ser gerenciada pelo seu fundador. Parabéns a todo o time dessa vertical de negócio, importante para o nosso grupo. Comparado com o feminino aqui, a gente tem um market share relevante, a gente vê possibilidades de uma consolidação mais rápida, o mercado é um pouco menos pulverizado, a gente está muito confiante na capacidade de gestão, trazendo a marca Foxton para essa unidade com crescimentos expressivos nos últimos 2 meses. Então, está muito bem aceitado aqui a gestão da vertical de vestuário masculino, que nos dá confiança na capacidade de crescimento orgânico e talvez até, quem sabe, também nesse segmento aqui inorgânico. Essa retração que apresenta aqui no e-commerce, da mesma forma que eu mencionei na Hering, uma retração deliberada, uma retração causada por uma diminuição, então, dos investimentos em ad cost e por um aumento da venda full price. Então, parece um pouco antagônico, né, dizer uma retração saudável, mas pode ter certeza que é a mais pura realidade. Esses são, então, os nossos destaques sobre o nosso momento do Grupo Asas, que nos deixa extremamente confiante, sobre os nossos grandes resultados e o aprofundamento bem detalhado aqui para que todos entendam a forma que estamos gerenciando e a realidade de cada um dos nossos 4 pilares de negócio. Lembrando, então, calçados e bolsas, vestuário feminino premium, vestuário básico e vestuário masculino premium. Passo a palavra agora para o Rafael Sachete, no qual ele vai dar mais destaques dos nossos resultados financeiros. E nos seguimos aqui na sequência para discutir qualquer questão sobre marca, sobre canais que vocês acharem necessário. Muito obrigado. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso conference call. Vou falar um pouquinho dos nossos resultados financeiros. Então, a gente começa aqui o nosso DRE com um crescimento de 10,3%, considerando apenas as marcas continuadas, com um destaque para a BU de vestuário feminino, que realmente teve uma performance muito positiva nesse trimestre, já vinha com uma tendência bastante positiva. E passando para a nossa receita líquida contábil, atingimos 4,8% de crescimento. Aqui vale um destaque deste impacto de 2,6 pontos percentuais de queda de desvio em relação à receita bruta e à receita líquida. O principal impacto ofensor ele vem de um ajuste de subvenções super alinhado à nossa estratégia de redução de estoques. As subvenções do Rio de Janeiro, as subvenções da Lei da Moda que impactam as nossas linhas de vestuário, elas se materializam no nosso DRE no momento da composição do estoque. Como nós estamos numa grande estratégia de ajuste de working capital, de melhoria de eficiência de estoques, a companhia formou menos estoques nesse período em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, 60% do impacto desta conversão de receita bruta para líquida, ele vem de menor subvenção no período. Além disso, temos 40% de outros impactos que são relacionados às devoluções. Então, tivemos uma estratégia de devoluções de alguns franqueados nesse período, aqui prioritariamente na vertical de calçados e bolsas e na vertical de basics. Então, 70% desse impacto resultante vindo de shoes and bags e 30% de basics, sempre alinhado à estratégia da companhia de estar próximo do franqueado, de apoiar o franqueado em eventuais situações de desvio, de correção de rota entre sell-out e sell-in, com o objetivo de manter a saúde financeira e de manter a capacidade financeira do franqueado de comprar as novas coleções, de trazer novidade para a sua loja, o que é extremamente importante para o nosso sell-out e para a saúde das nossas marcas. Falando do lucro bruto, teve uma queda de 20 basis points, aqui alinhado a essa visão de impacto de curto prazo, de uma performance de sell-out um pouco menor e até mesmo desse recolhimento, então fazendo escoamento dessas sobras de shoes and bags e também de basics, fruto de eventuais sobras aqui do inverno e da coleção de outono. Não é uma queda expressiva, mas houve uma queda no trimestre. Falando um pouco das nossas despesas, algo que nós já vínhamos reforçando há bastante tempo em relação à estratégia da companhia. Tivemos um ganho de eficiência de 100 basis points no SG&A sobre receita líquida, com destaque importante para as despesas fixas, que cresceram apenas 1%. As nossas despesas variáveis cresceram bastante alinhadas aos níveis de crescimento de receita, e as despesas eventuais também caindo, com menores consultorias, menores despesas esporádicas, e essa disciplina em relação ao SG&A vai permear
toda a nossa história do ano de 2025, está totalmente alinhado com o nosso discurso e estratégia para esse ano corrente, onde há uma visão de capacidade de ganho de eficiência em relação às despesas da companhia. Sendo assim, convertendo um ganho de EBITDA, numa alavancagem de EBITDA de 80 basis points, também alinhada com a estratégia para o ano de 2025. Passando para o slide 11, onde faremos uma breve reconciliação dos ajustes. Sempre importante darmos cor aqui aos ajustes da companhia. O item 1 está relacionado ao ILP, já recorrente em todos os trimestres. O item 2 é novo, é um item de ajuste da estrutura. Nós anunciamos em abril um layoff, um ajuste de estrutura, uma reorganização com foco em eficiência, que já está trazendo resultados do STEI, vai trazer resultados durante todo o ano, mas houveram aqui algumas despesas relacionadas a esse layoff. O item 3 e o item 4 estão relacionados a alguns projetos estratégicos e ainda despesas de M&A resultantes, residuais aqui que nós trazemos. O item 5 e o item 6 são ajustes positivos. O item 5, no último trimestre, nós tivemos uma provisão em relação a processos judiciais de franqueados de Hering. Essas provisões foram reduzidas pelas estimativas dos nossos advogados, então entra aqui apoiando o resultado. E o item 6 está relacionado a um earn-out de uma marca adquirida. Esse earn-out não foi completamente atingido, então após o período agora, a gente volta revertendo contabilmente, ajudando o resultado positivamente. Passando para o lado direito, fazemos a reconciliação do lucro líquido. Então, o item 1 ele está vinculado a tudo que nós vimos no lado esquerdo da tela. O item 2 é um item recorrente, é a mais-valia sobre os estoques da Hering, então da combinação dos negócios ainda com a Cidade Maravilhosa. E o item 4, que é bastante relevante, está relacionado a um ajuste positivo no nosso lucro líquido sobre as provisões que fizemos no ano de 2024 em relação à Lei 14.789, sobre a Lei da Moda. Dado as novas visões, a atualização jurisprudencial do STJ com algumas decisões proferidas nesse primeiro semestre de 2025, o entendimento da companhia, juntamente com seus assessores jurídicos e também da auditoria que nos suporta, foi de não necessidade de provisão sobre imposto de renda e contribuição social em relação à Lei da Moda. Com isso, nós suspendemos as provisões recorrentes, já impactando positivamente o nosso resultado, e também revertemos as provisões efetuadas no ano de 2024. Partindo para o nosso endividamento e caixa, encerramos o segundo trimestre com um caixa bruto de 823 milhões de reais e uma dívida líquida de 2,2 bilhões de reais, nível de alavancagem estável em relação ao primeiro trimestre, 1,3 vezes, alinhado à nossa estratégia de caixa, alinhado à estratégia da companhia de ser bastante crítica em relação ao working capital. Já vínhamos mandando essa mensagem de que o primeiro trimestre e o segundo trimestre seriam recorrentes em relação aos anos anteriores, ou seja, com menor geração de caixa. Esse é o histórico da companhia, esse é o modelo de negócio, e temos uma projeção bastante positiva de geração de caixa para o grupo no terceiro e quarto trimestre, alinhada à nossa estratégia de geração de valor, de ganhos de eficiência em relação à EBITDA e também a maior eficiência de working capital e capex. Sendo estes os pontos financeiros da companhia para o segundo trimestre, abro agora o nosso Q&A, por favor. Ok, passa para o Antes do Q&A, eu queria dar mais destaque aqui, dar mais cor, algo novo nessa chat. Então, não fazia parte desse padrão, né? Não tinha o padrão. 8 anos aqui liderando esse call. Eu já aproveito esse momento formal para te parabenizar pela excelente liderança como CFO dessa companhia, a sua formação, a sua origem, a maneira que você cresceu aqui dentro, a famosa prata da casa. Meus parabéns por estar entregando esse ciclo com tanto louvor. Aproveitando aqui também, agradecendo, não está aqui no slide, mas o trabalho de uma vida como eu chamo carinhosamente, da Luciana Wadzig, que ao longo desses 29 anos teve um trabalho exemplar de muita dedicação, tendo como sua principal característica a paixão e que nos ajudou muito na construção do que é hoje o colosso das marcas
a Arezzo, o Schutz, a Nakap, a Alexandre Birman, mais recentemente a Vicenza, tendo realmente um domínio, um market share de quase 38% nesse segmento, mas um ciclo no qual nós necessitamos de mudanças, precisamos de ter aqui uma liderança explicando sobre isso, muito mais de negócios, o volume financeiro e de market share que o business de calçados apresenta, ele faz hoje necessidade de uma pessoa com um foco mais estratégico, num momento de uma reformulação, de uma evolução da nossa relação dos canais de franquia, e isso tem muito a ser realizado, e uma simplificação também da gestão. O Rafael, como todos sabem, é baseado no Rio Grande do Sul, em nossa sede em Campo Bom, no qual, então, terá ali uma gestão que vai possibilitar até mais sinergias, eficiências de despesas, melhoria de margem. O Rafael tem um foco, né? Tem, em primeiro lugar, uma grande característica que é base de qualquer líder de sucesso, que é um excelente tratamento com pessoas e de saber formar talentos. Então, isso vai ser muito importante para essa nova trajetória que ele passa a assumir daqui para frente, mas também vale destacar que os perfis, que o perfil dele nos quesitos de produto e marketing é algo que ele vai desenvolver através das pessoas. Então, a empresa no segmento de calçados e bolsas também irá potencializar aí pessoas diferenciadas, fora da curva, atrair talentos também para que as áreas de produto e marketing tenham aqui uma autonomia. Nós estamos fazendo um trabalho muito diligente nessa governança, todos sabem, né, da minha origem, da minha história, do meu nascimento, literalmente, numa caixa de sapatos, e para essa sucessão ser bem exitosa, nós estamos trabalhando com uma consultoria de processos. Não se preocupe, nada caro, tá bom? É um investimento baixo, mas está sendo muito importante para fazer um blueprint e essa governança, né? Tem duas palavras que vão reger o meu relacionamento com o Sachete, que é alinhamento e autonomia. Então, isso está muito bem negociado. Vocês podem ter certeza que foi um movimento muito bem estruturado. E eu aproveito para também antecipadamente, né, antes do começo oficial, que será agora em setembro, apresentar e dar as boas-vindas para o Eric. O Eric tem um predicado aqui, fazendo uma brincadeira importante, que não está escrito que o nome do meio dele é Alexandre. Então, poucos conhecem como Eric Alexandre. O Eric foi fruto de um processo muito bem conduzido de procura no mercado, uma ligação, uma sinergia, recomendações de pessoas que já trabalharam com o Eric, principalmente na experiência dele na Cirela, que foi fundamental. Foram inúmeras interações, um aprofundamento muito grande de conhecimento que o Eric teve sobre o nosso negócio, um ciclo exitoso que ele teve no Carrefour, nesse momento importante, né, de decisões que a empresa tomou. Então, estou muito feliz com a entrada do Eric. Estamos fazendo um trabalho de onboarding super bem feito. O começo oficial dele já vai acontecer através de um roadshow, visitando os nossos bons investidores aí que vão nos receber com as portas abertas. Então, Eric, bem-vindo, muito obrigado por estar fazendo parte do time. Certeza, Sachete, que você vai fazer uma transição aqui super macia, que a sua entrada no segmento de calça Luciano também vai fazer para você a passagem de bastão, que você vai ter como foco. Acho que vale a pena você trazer. Ontem a gente teve inúmeros anúncios internos, as suas prioridades aqui nessa nova caixa, já te colocando aqui pela primeira vez como speaker do futuro CEO de uma importante vertical de negócio, que os fundadores estão aqui muito presentes, vão estar te apoiando nisso. Legal, Alexandre. A gente tentou priorizar e sempre é importante elencar poucos e bons princípios, poucos e bons objetivos que a gente tem que focar num período de tempo. Então, com a ajuda do Alexandre e do time, eu elenquei 3 principais prioridades. A primeira é em relação ao legado e ao cuidado com as marcas. Então, ao cuidado e à performance que essa unidade de negócio sempre teve, e o legado da marca, o cuidado com as marcas, o frescor das marcas é extremamente relevante. A gente tem que manter isso como prioridade número 1. O segundo está relacionado ao modelo de negócio, uma reorganização e uma otimização do modelo de negócio. Nesse ponto, o Alexandre comentou, estamos trazendo uma consultoria, trouxemos uma consultoria, já estamos no meio do trabalho de um blueprint, de um redesenho e um alinhamento em relação a cada ponto do processo, desde a criação do produto até mesmo ao calendário de sellout,
colocando exatamente qual a participação de cada executivo da companhia, de cada líder, de cada liderado, integrando as novas pessoas que estão chegando, para que a gente esteja em um processo muito azeitado. A gente reconhece que desse último ano, nessa transição de liderança, esse processo diminuiu a sua frequência, ele perdeu alguma cadência, ele perdeu alguns pontos importantes e, com certeza, isso gera impacto sobre as pessoas e impacto sobre os resultados de negócio. Por fim, o terceiro grande pilar, em relação à sustentabilidade do negócio. E quando a gente fala de sustentabilidade, a sustentabilidade para as pessoas que estão envolvidas, para os fornecedores, para os franqueados e, principalmente, para os resultados econômicos de ASA. Maravilha, Sachete. Bem-vindo. Bom, então aqui fica a nossa nova estrutura organizacional, muito bem definida, um time de primeiríssima linha que eu tenho certeza vai fazer jus aqui ao nosso grupo ASAS 2154, com uma liderança muito forte e um crescimento contínuo das nossas marcas. Aproveito também aqui para convidar todos para acompanhar de perto o lançamento da Farm, etc. Como a Farm gosta de causar barulho, é uma campanha aí já trazendo muita ousadia, que é a característica da marca, e o melhor com resultados já no e-commerce ontem estrelares, passando aí de R$ 1 milhão de venda em algumas horas, e a partir de agora, então, com as lojas físicas, convite para a inauguração oficial, dia 26 de agosto, e o evento no dia 31, na Rua Garcia Dávila, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Vamos agora ao nosso Q&A, passo para vocês, Bianca, me apoiar aqui nas perguntas, agradecendo a todos que compartilham e vivem esse sonho. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Sachete. Parabéns. E obrigada por todo esse tempo. E bom dia a todos. Só um lembrete de que as perguntas devem ser enviadas aqui pelo ícone de Q&A no Zoom, tá? Vamos lá para a primeira pergunta. Ela vem do Luiz Guanais, do BTG, e ele pergunta sobre o ritmo de devoluções. Ele diz: sobre o ritmo das devoluções, poderiam comentar sobre a qual período se referem ou algo específico das vendas do segundo trimestre? Perfeito, Luiz. Obrigado pela pergunta. Que antes de responder diretamente nível de devolução do 2T e projeções futuras, é importante a gente comentar do cordão umbilical muito grande do franqueado com a franqueadora. Essa conexão é extremamente relevante e a sustentabilidade da cadeia é um fator chave de sucesso no longo prazo para o nosso negócio. Quando, eventualmente, esse não é um modelo padrão de captar devoluções, mas, eventualmente, em um período onde você tem um descasamento do sell-in com sell-out ou uma coleção que tem mais dificuldade de performance, é importante que a gente higienize a base de estoques dos franqueados para que ele possa ter saúde financeira para comprar as próximas coleções, para que a gente tenha um equilíbrio. Então, aconteceu no segundo trimestre, a gente está falando aqui de saldos de outono e inverno, então pega um pouco dos saldos do final do primeiro trimestre, do segundo, esses produtos foram recolhidos e são escoados nos nossos canais, tanto de e-commerce como canais eventualmente de saldos. Quando a gente olha, e como a gente já comentou aqui, os impactos maiores foram em Shoes and Bags and Basics, que são as unidades de negócio que possuem maior representatividade do canal de franquias. Quando a gente olha para frente, a gente não tem uma projeção significativa de devoluções ou de aumento desse número. A visão é que eles sejam reduzidos, mas, obviamente, essa conexão com o franqueado vai estar sempre presente e, quando isso acontecer no futuro, eventualmente a gente pode ter algum nível de devolução. Sempre são números que não comprometem o todo da operação, mas a gente tem aqui essa prerrogativa e essa necessidade, eventualmente. Não temos nada no curto prazo significativo, olhando para terceiro e quarto trimestre. Obrigada. A próxima pergunta vem da Dani, da XP, e ela é relacionada ao canal de franquias da Hering. Ela pergunta: como vocês pensam na recuperação do canal olhando para frente e o que são as principais alavancas para isso? Ótimo. Primeiro, vale dizer, Dani, obrigado pela pergunta, que a saúde do canal é medida, na nossa opinião, pelo same-store sales sell-out, tá? E a venda, então, na ponta, ela continua muito positiva, dentro do patamar que nós esperamos. O equilíbrio dos estoques é algo que poderíamos ter tido uma cadência, assim, melhor no trimestre retrasado. Tivemos aqui a diligência de reduzir o abastecimento dos itens perenes, como eu mencionei, no segundo trimestre.
Isso para o segundo semestre, não necessariamente no terceiro trimestre, já vai entrar num patamar de equilíbrio, né, que nós chamamos aí o same-store sales sell-out e o same-store sales sell-in, sempre com olhar, aqui tem que ser nos últimos 12 meses e não do trimestre em si, tá? Então, a saúde financeira dos franqueados vai muito bem, o nível de adimplência é de quase 100%, então não temos aqui uma questão de saúde do canal de franquias, e sim é uma questão de abastecimento nosso como franqueador, que faz parte de manter esse equilíbrio e que para o quarto trimestre isso já vai estar corrigido e vamos ter uma retomada aqui do crescimento. Mas não é nada que nos deixe, óbvio que a gente quer crescer, isso impacta um pouco o consolidado, o Grupo Asas como crescimento, mas não é algo que traz aqui uma preocupação extrema. Obrigada. A próxima pergunta também vem da Dani da XP e é sobre despesas. Ela pergunta: as despesas foi uma das surpresas positivas do trimestre. Como podemos pensar nessa linha para frente? O que vocês enxergam de oportunidades? Excelente, Dani, obrigado pela pergunta. Esse tem sido um tema que a gente tem debatido bastante desde o final do ano de 2024. Foi um período onde a gente elevou um pouco os níveis de despesa da companhia, necessários para aquele momento, os investimentos em relação à unificação da companhia, ao primeiro balanço, as unificações das áreas corporativas, as áreas de FP&A, que são a base para que a gente possa ter uma companhia unificada e controles únicos. Além disso, tivemos investimentos em marketing, investimentos em novos projetos, lançamento do Shoe Business para Hering, para Farm. Tudo isso pressionou o nosso SG&A no ano de 2024. Nós alinhamos bastante já no primeiro trimestre que a companhia teria um foco significativo em relação a ajuste de despesas e ganhos de eficiência relacionados à incorporação, à fusão. Além disso, fizemos o nosso layoff, nossa redução de estrutura no mês de abril. Então, esses resultados de otimização de despesas já se transformam aqui em números práticos no 2T. Nós havíamos alinhado e o efeito absoluto desses ajustes de estrutura, eles nem trariam todo o impacto no segundo trimestre, mas já temos aqui impactos positivos e para o segundo semestre é uma continuidade desse trabalho e são várias linhas onde a gente vai ter alguma otimização de despesas. A começar pela estrutura, que já foi ajustada e não está crescendo, ela então vai gerar eficiência. Temos também alguns ganhos em frete, ganhos na área de tecnologia, até mesmo em investimentos, o CAPEX de tecnologia hoje já bastante reduzido em comparação com o mesmo período do ano passado. Também outras despesas de consultoria, despesas operacionais, sendo aqui otimizadas em função da fusão, e a gente enxerga que o ano de 2026 ainda também trará mais otimizações. Temos vários projetos internos aqui de unificação de estruturas, de ganhos de eficiência, de incorporações societárias que vão beneficiar a companhia com ganhos de eficiência de SG&A. Excelente, Sachete. Sem querer aqui dar número ou fazer comprometimento dando guidance, o que eu posso dizer é que está apenas no começo a nossa alavancagem. Quando vocês olham a rúbrica do nosso crescimento das despesas fixas, elas foram praticamente zero, né, 1%, né, num cenário inflacionário aí tão alto que a gente vive. Isso é fruto, então, já do início de uma redução de redundância de áreas. Temos muito ainda para fazer, que está 100% mapeado. Um exemplo, as nossas verticais de vestuário premium, que ambas baseadas no Rio de Janeiro. A gente sabe que aqui temos boas alavancagens de sinergia para serem capturadas. A criação do nosso CSC, que vai ser fruto da unificação de sistemas e da reorganização societária. São processos de mais longo prazo, mas que ele tem todo um roadmap, tem toda uma equipe dedicada para esse projeto, chamado internamente Projeto Sintonia, que a partir já, ainda no começo desse ano, algumas áreas vão ser mobilizadas, no final desse ano, perdão. Então, Dani, sobre a questão de despesas, né, principalmente as operacionais fixas, tem muitas alavancagens. As despesas variáveis têm aqui uma certa dificuldade, porque elas estão muito atreladas à venda, a não ser na eficiência da compra de mídia por e-commerce, que entra nessa rúbrica, e aqui a gente sabe que tem oportunidades. E nas despesas eventuais, é uma deliberação nossa. Aqui entra algumas despesas de marketing, mais de branding, que não são efetivamente o marketing do que é atrelado às vendas, mas que são importantes para a construção do nosso legado. No consolidado, pode ter certeza que
o coeficiente de despesa sobre receita líquida é um grande driver nosso e ele só vai melhorar trimestre a trimestre. A gente está muito confiante. Essa margem de EBITDA aqui, pós-FRS, 18,5%, que já é relevante, a maior, vale dizer, da história da nossa empresa. Ela está num trend de onde que a gente, então, almeja um sonho aí de chegar perto aí dos 20%. Excelente, Alexandre. A próxima pergunta ela vem do Eric do Santander e também no tópico de despesas, mas mais relacionado ao Monof. Ele pergunta: em outro ponto sobre despesas, com a integração entrando numa fase mais acelerada, o que podemos esperar das despesas Monof nos próximos trimestres, dado a elevação sequencial agora no segundo trimestre? Excelente, obrigado pela pergunta. Nesse ponto, também uma mensagem recorrente, a gente já vem dando essa mensagem desde o início do ano, de que as despesas one-off relacionadas ao deal, que foram relevantes em 2024, elas iriam se aproximar do zero, elas iriam realmente ser bastante reduzidas, algo que está acontecendo. No primeiro trimestre, elas já reduziram substancialmente, e aqui no segundo trimestre, nós trazemos R$ 2 milhões de despesas relacionadas ao deal. Eventualmente, podemos ter algum projeto específico, alguma Reduções de área, talvez, que vão, né? Que podem ter algum impacto aqui, mas nada na magnitude do que foi do passado, são sempre despesas muito pontuais, muito pequenas, comparado com todo o debito da companhia. Essa é a visão de recorrência a partir de agora. Perfeito, obrigada. A próxima pergunta, ainda do Eric do Santander, é relacionada aos pilares do nosso projeto de Visão 2030, tá? Ele pergunta: se puderem comentar, ainda que por cima, quais devem ser os pilares fundamentais na Visão 2030 do grupo e como isso deveria nortear o direcional da companhia nos próximos trimestres e anos? Perfeito, Eric. Excelente pergunta. E vamos lá. Eu vou te dar o endgame, tá? É o ganho de market share substancial no segmento de vestuário. Bom, esse é o que nos norteia, tá? Se nós temos 38% de market share no segmento de calçados, que há 15 anos atrás era tão quanto pulverizado quanto o segmento de vestuário, e hoje o nosso market share é aproximadamente de 12%, certo, Bianca? No consolidado entre masculino e feminino, no vestuário, né? Nós temos aqui um grande espaço de ganho de market share através da eficiência dos nossos canais, da expansão das lojas físicas através do canal de franquias, de um monitoramento, de uma gestão do canal multimarca de uma forma mais precisa, do aumento da frequência do número de coleções, tendo itens de reposição contínua sendo drivados em season, e também, né, através da construção desse ecossistema, dessa plataforma que agora está muito bem desenhada, né, e é um processo gradual. Isso aqui é igual, né, você construir um prédio, né, os pilares estão bem lançados, né, a fundação está bem feita, e agora é um trabalho nosso, trimestre a trimestre aqui, de subir parede, construir outra laje em cima da outra. Então, o importante é que a fundação, os pilares já foram todos definidos, e essa engrenagem que o Grupo Asas está criando, ela vai ser um category killer no segmento da moda. Vamos tentar fazer uma analogia aqui. Quem que é o segundo colocado na moda premium? Vai no shopping center e vê as lojas satélites que não são do Grupo Asas, como elas operam e qual vantagem competitiva que ela tem versus as marcas do Grupo Asas, que traz aqui, então, todo um suporte para o crescimento e alavancagem desse negócio. Então, a especialização nossa na excelência da gestão dos canais, sejam lojas próprias, o canal de franquias, o canal digital, o multimarca, a eficiência nossa do supply chain, a eficiência dos nossos sistemas. Isso vai ser um plug and play que a gente está, então, mapeando para trazer novas marcas que vão fazer parte do nosso portfólio. Então, foi um ano de sedimentação dessas bases, desses pilares. Agora, então, a gente está mapeando o que é o endgame de eficiência operacional nos canais, preparando melhor aí a nossa capacidade financeira, o que é a nossa moeda através aí, obviamente, do nosso market cap,
para reiniciar uma fase de crescimento inorgânico, pensando no vestuário, que é a nossa grande base. E depois ampliando, né, para o closet do casal, como nós temos falando, e também do filho, olhando todas as categorias que entram dentro, né, de um closet. Nós aqui estamos hoje muito focalizados, né, em calçados, bolsas e vestuário. A partir dali tem outras categorias que nós não penetramos. Então, isso vai ser um processo de longo prazo. O nosso grupo, ele almeja o ano de 2154, mas esses são os pilares que vão nortear a definição de futuro para o nosso 2030. Perfeito, obrigada, Alexandre. Só fazendo um comentário adicional em relação ao market share, quando a gente junta feminino e masculino, a gente já está chegando próximo ali aos 19%. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta, então. Os 38 está fácil, é só dobrar. Está fácil, é só dobrar, a gente chega lá. A próxima pergunta ela vem do Felipe Rached, do Goldman Sachs. Ela é mais relacionada ao canal de Celine, de Shoes and Bags, tá? Ele pergunta se esse nível de devolução e a performance mais fraca de Celine nesse trimestre já foram suficiente para limpar o canal, né? Então ele quer saber se a gente pode falar um pouco mais sobre as iniciativas que estamos tomando para normalizar as operações. Vamos lá, quando fala de sell-in, né, nós temos que separar aqui franquias e multimarcas e vamos separar também a Vans, tá? Então vamos começar pela Vans, a qual eu já mencionei na minha abertura. A Vans, então, atingiu realmente aí o seu ceiling de crescimento. O crescimento da Vans agora vai ser baixo, vai ser flat. É o que nós queríamos, atingir R$ 1 bilhão com a marca. Temos agora nos preparar para outros licenciamentos, agora que a Vans está tão bem segmentada. Quando a gente olha então para as nossas marcas de calçados core, Arezzo, Schutz e Anacapri, o canal de multimarca ele continua com um forte crescimento e temos ainda uma penetração em termos de número de portas para abrirem em algumas marcas específicas, principalmente com a Arezzo. E o crescimento da categoria de bolsas, o que a gente chama de BS, bolsa por sapato, na marca Arezzo, no multimarca, ainda é uma oportunidade interessante que a gente tem de crescimento. A marca Schutz ela já está muito bem distribuída devido ao price point, então no multimarca não tem grandes crescimentos a serem feitos com a marca Schutz. Falando sobre então o outro canal de sell-in, que é o segmento de franquia. Da mesma forma que a gente explicou, eu trabalho com a Hering. A saúde financeira do franqueado é muito atrelado pela venda, que tem que crescer, e aqui o same-store sales sell-out do franqueado está baixo. Aqui nós temos uma questão de melhoria, diferente da Hering, que o same-store sales do sell-out está positivo, no patamar que entendemos ser satisfatório, não excelente. Nas marcas de calçado, o same-store sales sell-out ele está perto aí do flat, o que é ruim, na nossa opinião. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aumentar o same-store sales do sell-out, para que, consequentemente, o same-store sales do sell-in ele seja equiparado, tá? Te dando dados aqui dos últimos 12 meses, o same-store sales do sell-out ele está 0 e o same-store sales do sell-in está -2. Então, a notícia aqui não é tão ruim, porque mostra que a gente está tendo diligência, como foi apresentado aqui, né? Esse one-off da devolução dos saldos da coleção de verão, que a gente teve que aceitar, faz parte de um processo nosso de estar sempre aqui com um índice de satisfação muito grande dos nossos franqueados. Isso não acontecerá na coleção de inverno, cujo os índices de giro a full price foram melhores. Entretanto, a gente não temos a capacidade de retomada de uma aceleração do same-store sales do sell-in para o curto prazo. Esse é um processo gradual. O importante é que a gente está com o mancho na mão e que a gente vai saber operar isso nessa chat. Empurrando realmente o máximo possível do sell-out para que, consequentemente, o sell-in volte a crescer no patamar que, historicamente, esse business entregou, mesmo com market share alto, que é de high single digit, cravando aí os seus 8% de crescimento, é o que a gente tem que atingir nos próximos trimestres. Perfeito, obrigada, Alexandre. A próxima pergunta, ela vem do João Soares, do Citi, relacionada a capital de giro. Ele pergunta: como vem capital de giro daqui para frente? Entendemos que tem uma frente importante para endereçar de estoque. Como devemos enxergar essa trajetória? Excelente, João. Obrigado pela pergunta. Essa frente de estoque está bastante endereçada. Então, quando a gente olha para os nossos números em bases de comparação, a gente teve uma redução significativa de dias de estoques no esse ano contra o mesmo período do ano passado. São 14 dias de redução. Também tivemos um ganho de eficiência de contas a receber, e ele foi offsetado aqui pelos dias de contas a pagar. Importante aqui detalhar que a gente teve uma antecipação de compra em Basics esse ano, no primeiro trimestre, em relação ao descartamento primeiro e segundo trimestre, por isso
o volume de contas a pagar ficou bastante menor aqui no 2T, mas quando a gente olha isoladamente as linhas de estoque, a gente já tem esses ganhos de eficiência, e esse é um projeto contínuo de eficiência. A gente acredita que há muito ainda a ganhar em relação a estoques. O trabalho é profundo, é um trabalho detalhado, que tem que ser feito junto com as marcas, com o planejamento das marcas, para que não existam as rupturas, para que a gente não reduza as nossas vendas, mas a gente enxerga aí um ano de 2025, nosso planejamento para 25 é de ganho de eficiência em relação aos níveis atuais de estoque, e a visão de longo prazo é que a gente ainda pode ser muito mais eficiente em estoques, inclusive com revisão de modelo. Esse é o tema mais importante, se eu puder complementar aqui. Eu sei que a lista de Q&A está longa e a gente gosta de ser bem detalhista aqui em nossas respostas. O principal driver estratégico que nós temos para eficiência de estoques no vestuário é a mudança de modelo. Isso já começa, então, a gerar frutos no segmento da malharia, migrando, então, para Blumenau, o nosso hub, no qual ele vai ser muito mais linear no que tange ao suprimento, tendo aí como objetivo a redução de grandes ondas de estocagem e a quebra disso em pequenas marolas de fluxo mais constante, que vão reduzir a necessidade de capital empregado em estoques da forma que é. No vestuário feminino, temos aí uma grande ambição também, apesar do desafio ser maior devido à diversidade de bases de tecido, mas a marca Farm, que é bem mais padronizável, e uma inteligência industrial, né, de internalizar o processo de estamparia pode nos possibilitar também um lead time mais curto e, consequentemente, uma redução do nosso grau de estocagem. Hoje, nosso capital de giro sobre receita líquida gira em torno de 28%. Historicamente, nosso negócio de calçados era de 22%. Então, nós temos aqui um planejamento estratégico que faz parte do 2030, essa redução para voltar ao patamar aí de 22% a 24%. Isso vai se dar muito através da redução de estoques, porque os prazos nossos de venda já não são alongados, já não são tão curtos assim, e os prazos de pagamento também, dentro de uma situação hoje de saúde dos nossos fornecedores, nós julgamos que são prazos sadios. Obrigada. A próxima pergunta ainda do João do Citi, ela é sobre a questão tributária, essa chat. Ele pergunta: poderiam comentar sobre a estratégia tributária adotada a partir do segundo trimestre de 2025? Como devemos pensar na alíquota de imposto para frente? Perfeito, João. Como eu comentei aqui no início do call, a gente teve uma atualização jurisprudencial, né? A jurisprudência evoluiu com o STJ, interpretando a 14789 como não vinculada aos benefícios de crédito presumido, e a nossa interpretação, junto com os nossos assessores jurídicos e também com a nossa auditoria externa, é de que todos os nossos benefícios eles têm as características de crédito presumido. Com isso, a nossa interpretação e a nossa forma de alocar e reconhecer os resultados é de não tributação de 14789 e de imposto de renda e contribuição social sobre os benefícios fiscais que a companhia usufrui. Dito isso, além do JCP, que é um mecanismo possível aqui para reduções de imposto de renda e contribuição social, a visão de médio prazo da companhia é que a alíquota efetiva seja muito baixa. Eventualmente, a gente vai ter algum pagamento, principalmente ainda nas entidades jurídicas, né? Alguns CNPJs podem ter algum lucro operacional, algum LAIR positivo gerando algum pagamento, mas bastante reduzido ou bastante periférico em relação ao todo da companhia. Nossa visão, ela permanece assim a partir de agora, e é isso que a gente está considerando nas nossas projeções futuras. Obrigada. A próxima pergunta vem do Gastim, do Itaú BBA, e ela é em relação à receita e crescimento futuro. Ele pergunta: como estão pensando a dinâmica de crescimento no segundo semestre por BU? Espera uma aceleração de crescimento da receita bruta das marcas continuadas versus do que aconteceu no segundo trimestre? Gastim, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, no segmento de vestuário feminino, né, o resultado do primeiro semestre foi muito positivo, ele deve continuar positivo, na casa aí do high teens, tá? Olhando todas as marcas, é lógico que um destaque para a marca Farm, mas mesmo assim ela já atingiu aí, né, o crescimento histórico médio de 25%, mas a gente está muito confiante nas coleções, o sell-in, como eu falei, como veio muito positivo. Então, você pode inspirar aí o high teens nesse segmento. No vestuário,
masculino. De forma deliberada, como eu falei, nós desaceleramos o crescimento da venda do e-commerce para ter um crescimento mais sadio, né? E o e-commerce tinha um percentual de 35% sobre o total do segmento. O same-store sale das lojas físicas é extremamente positivo, e o crescimento do multimarca também está forte. As lojas franquias, nas vendas físicas também tem um crescimento positivo. Entretanto, no passado existia um revenue share com o franqueado da venda digital que não era lucrativa para o nosso negócio. Nós desaceleramos isso e, consequentemente, isso impacta um pouco o canal de franquias no que tange ao sell-in, tá? Mas a gente deve manter aí na casa de mid-teens no segmento de vestuário masculino premium. No segmento de vestuário básico, nós devemos manter a taxa apresentada aqui, com um shift talvez de uma melhoria dos canais de franquias mais para o final do ano, mas deve ser dentro disso. E no segmento de calçados, há agora essa mudança de gestão, não tem uma bala de prata, como eu falei, é um processo contínuo de evolução, então ele deve se manter nesse patamar para o segundo semestre, tendo aí ganhos realmente expressivos a partir do mês de dezembro, do Natal e, consequentemente, para todo o ano 2026. Obrigada. A próxima pergunta ainda do Gastim, ela é em relação ao impacto das tarifas dos Estados Unidos. Ele pergunta: como estão pensando o impacto de tarifas dos Estados Unidos, tanto na parte de bolsas e calçados produzidas no Brasil, quanto na parte de farm global produzida na Ásia? Começar então a falar aqui de uma forma mais ampla. Realmente é uma realidade que não dá para a gente escapar. Vamos falar de calçados e bolsas primeiro, né? O canal do mercado americano, já desde 2023, foi deliberação estratégica nossa, uma desaceleração. Hoje, essa distribuição corresponde a menos de 8% da venda do segmento de calçados e bolsas, o que é então bem diluído. Está falando aí menos de 2% do grupo Asas, então nenhum impacto aqui vai ser material na nossa performance, nosso resultado. Para o curtíssimo prazo, não tem muito o que fazer, né? Nós temos que entregar os produtos, nós temos loja de departamento contando com a nossa entrega aí da coleção de fall, que começa a entrega agora em agosto, setembro, e a coleção de resort que já foi vendida. A coleção de spring, que é o faturamento para a partir de janeiro de 2026, nós temos o lançamento, tivemos essa semana, nós já fizemos um reajuste de 30% nos preços, que foi recebido de forma ok. O mercado está todo inflacionário nos Estados Unidos, então, ainda bem que a gente trabalha com moda, com desejo de marca, a gente não percebe uma desaceleração de compra em dólares. É lógico que em pares isso reduz, mas para 2026 a gente deve entrar, se não tiver algo exorbitante fora do que já está sendo colocado hoje, uma manutenção, né? Vamos ver se o cliente na ponta depois vai pagar, né, um Scarpin da Schutz que era vendido a $129, agora ele vai para 159. Vamos ver se o mercado vai diminuir a velocidade que esse mercado vai ter, porque todo o mercado vai estar inflacionado. Então, não é só apenas, não é apenas o nosso. Os produtos da Farm Rio produzidos na Ásia, esse impacto já aconteceu, né? Ele já faz parte aqui do nosso DRE. O segundo semestre temos, obviamente, todo o processo de produção, compra e distribuição já num novo patamar de tributos, os quais nós tivemos a compensação numa redução de preço do fornecedor, parte também o reajuste de preço na ponta, e para algumas categorias de produto, uma realocação do sourcing em outros países que tiveram um crescimento de tarifa menor do que alguns países asiáticos. Então, é um processo, a gente é muito rápido, muito ágil nessas mudanças. Então, não tem nada que irá afetar o Grupo Asas como resultado consolidado, porque existe aqui uma agilidade muito forte de todos para offsetar algo que a gente não consegue controlar. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é do Alexandre, do Morgan Stanley. Ele pergunta sobre a Schutz. Ele pergunta: podem compartilhar mais sobre o turnaround da Schutz? Ótimo, Alexandre. Como eu apresentei aqui, a Schutz no segmento das lojas mais premium aqui em São Paulo, com resultado extremamente positivo. A marca ela já começa a trazer uma cliente que perdeu no passado, uma cliente mais premium, que quer mais moda. Esse resultado, então, nossa, de 14% do Iguatemi nos deixa bastante confiantes, que inclusive
A partir de semana que vem, a loja inicia a sua reforma. Finalmente chegamos a um projeto arquitetônico que nos deu muita confiança. Conseguimos um ponto temporário para operar no mesmo corredor no shopping Iguatemi. A inauguração da loja está prevista para o final de setembro. Então, convido a todos para conhecer. Iremos também, né, na flagship do Oscar Freire, fazer uma reforma, entre aspas, temporária, mas que já vai dar uma outra cara na marca. Os franqueados estão muito satisfeitos. Tivemos ícones de sucesso nessa coleção de inverno, modelos que tiveram assim sold out total. O segmento de bolsas continua crescendo. Então, a Schutz está já no patamar que nos começa a nos deixar bastante satisfeitos com a retomada do posicionamento do crescimento. É lógico que a marca de R$ 1 bilhão não tem muito nesse segmento premium, muito crescimento para ter, né? Não é que vai crescer 15% agora, mas vai voltar aí para um high single digit, é o que a gente espera da marca, com qualidade de cliente e sustentabilidade de crescimento futuro. Obrigada, Alexandre. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do call, mas as demais perguntas, o time de RI está 100% disponível aqui para responder. Muito obrigado a todos pela confiança em nossa empresa. Parabéns, time. Muito obrigado pela confiança, Roberto e todos os sócios da empresa, ao nosso conselho, que tem nos guiado de uma forma tão brilhante. Sachete, esse foi seu último call como CFO. Parabéns pela jornada. Desejo muito sucesso liderando a área de calçados. Meu agradecimento à Lu e as ótimas boas-vindas ao Eric, que no próximo, aqui no terceiro trimestre, vai estar junto com a gente já pilotando aqui a demonstração de excelentes resultados. Bora para cima. Obrigado. Tchau.